Me dá o Hamilton, vamos ir ligeiro. Você vai vendo nesse momento um assalto a um supermercado, 4 viaturas, a um corre lá e a uma casa, a casa de um gerente de banco que foi, os bandidos invadiram. Me dá a imagem, acorda, meu filho. Você vai vendo os bandidos mantendo Tudo bem? o gerente refém. Tudo bem. E você vai acompanhar comigo um momento tão exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Você vai vendo o momento toda a família dos... Põe exclusivo, minha filha, acordou? Você vai vendo, são bandidos, ó, já contei 1, 2. Você vai, ali, ó, tem mais uma moça ali, outro, um bandido, 2. Cadê o exclusivo? Enguiçou a máquina? Ah, a menina tá dormindo. Você vai vendo aí, eles já se entregaram, põe no cidade. Nós vamos nos aproximar da casa onde essas pessoas, esses bandidos fazem uma família refém. Major Nogueira, qual a situação de momento aqui? Os 4 bandidos que encontram na residência foram encurralados, não tiveram outra opção a não ser fazer a família de refém. Eles querem aquele kit redenção. O que é o kit redenção? Família, colete, já foi disponibilizado 2 coletes e a imprensa. Eles falaram que assim que a imprensa chegar, eles vão se entregar. Agora a gente vai fazer esse contato com eles, falaram que vocês já chegaram. Uma dessas pessoas que está dentro da casa está prestes a se entregar aqui, o delegado já está negociando. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Um amigo que estava assistindo o jogo aqui saiu da residência e eles entraram logo em seguida. Quando a gente estava se ajeitando para ir deixar os outros amigos que a gente tinha aí, deixar na residência deles, eles entraram. Aproveitaram que o portão estava aberto? Isso, pularam o primeiro portão e a grade estava aberta. Olha só, nós estamos acompanhando esses momentos finais desse assalto com refém aqui na cidade do Moju. A gente percebe uma das vítimas que ainda se encontra como refém dentro da residência, nesse momento reza, apreensivo. E segundo a Polícia Militar, ainda falta um criminoso se render, criminoso esse que estaria portando uma arma de fogo. Você vai cobrar de mim, é de mim que você vai cobrar. Ninguém vai botar a mão em você. Nenhum dos reféns saiu ferido gravemente e os 2 bandidos já estão presos à disposição da justiça. Mas como que vocês planejaram esse crime aí, cara? Não, tá só atrás de dinheiro mesmo, nós. Não pratica esse tipo de crime já aqui no Moju, não? Não. E eu vou direto a Belém, a linda Belém. Eu gosto lá de, quando eu vou a Belém, eu gosto de ver o peso. E também num restaurante chamado Lá em Casa, onde eu como pato com tucupi fácil. E eu vou com a Anne, que tem mais informações. Diga lá, Beckenbauer. Olá, Marcelo, boa noite para você. O terceiro acusado continua foragido. A polícia ainda não tem a identificação dele. Os outros 2 presos já foram encaminhados à penitenciária regional de Abaetetuba, que é uma cidade que fica aqui no nordeste do Pará. A polícia também descartou a possibilidade desse crime ser uma modalidade chamada sapatinho, que é quando os bandidos invadem a casa do bancário, fazem a família dele refém e depois o obrigam a abrir o cofre do banco. Os 2 presos foram autuados por assalto, cárcere privado e também porte ilegal de arma. Marcelo. Comandante Hamilton, obrigado, Beckenbauer. Você vai vendo um assalto a uma casa. Comandante Hamilton saiu de um cantinho, já está com a rota. E onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou para lá. Quase sempre, Hamilton. Marcelo, estamos acompanhando, você vê 2 viaturas de rota, viaturas de área também, informação, um roubo à residência, o vizinho viu, chamou a polícia, agora a polícia cerca toda a região, Marcelo. Você vê um grande cerco com homens de rota e viaturas de área, zona norte de São Paulo, região do Tucuruvi, Marcelo, desculpe, Tucuruvi. Eu quero ver tudo cercado. Me mostra, não acreditei. Mostra tudo cercado. Tô vendo 2 carros, mostra o resto. Bom, Marcelo. Quero ver. Falou que tá. Quero ver. Você tá vendo as 2 viaturas, só de viaturas da rota? Quantas pessoas tem aqui, Marcelo? Não, ali tem 8. Tem mais um aqui. Então 8 já, 8 já desceram. Já aqui, são ó, tem essa 8. Viatura. Já são 12. Cadê já o tem tudo 12, hein, cercado? Tá aumentando. Vai na outra ali, olha. A outra viatura ali na frente. Mostra a outra. Mas aí você me tira aqui do foco, Marcelo. Mostra a outra. Quero ver a outra. Tô achando que você tá passando a gente pra trás. Você não quer trabalhar ultimamente? Jamais, Marcelo. Ah lá. Jamais. Quem falou isso pra você? É a mesma, só mudou de posição.
tá me enganando. Me dá os presos, vamos, meu filho, que o comandante Hamilton tá passando a gente pra trás. Você vai vendo esses aí, esse é um dos 8 assaltantes que invadiram uma agência bancária aqui em São Paulo, rendendo todo mundo para carregar o cofre nas costas. 2 bandidos já identificados e presos. Põe no cidade. Um dos criminosos entra no banco ao lado do gerente, que já está rendido. Eles caminham em direção ao cofre. Outro bandido rende cada funcionário que entra no banco. Todos são feitos reféns. Nesta outra imagem, o gerente aparece tirando as gavetas de dinheiro. O bandido não aparece nas imagens, mas está fora da mira da câmera, apontando a arma para a vítima. A ação dura cerca de 30 minutos. Os ladrões fogem com cerca de R$400 mil. O chefe da quadrilha é Wilson Ramos, de 42 anos, conhecido no mundo do crime como Esquindu. Ele foi o primeiro do bando a ser preso. Depois, a polícia chegou a Marcos Vieira, de 35 anos. Ele era o responsável por abordar os funcionários. E no dia do crime, levou as armas dos vigilantes. O que você estava fazendo naquela filmagem? Hein, Marcos? Se era você que estava aparecendo ali, agora você está falando que não foi você que fez? Olha aqui para a câmera, fala com a gente aqui. Não quero falar nada, não. Não quero falar nada. Segundo a polícia, 8 criminosos participaram da ação. Por mais de um mês, eles monitoraram a entrada e saída de funcionários do local. Sabiam que bem cedo, um gerente chegava acompanhado de uma funcionária da limpeza. Os 2 foram abordados na porta do banco. 4 criminosos entraram. Outros 4 ficaram do lado de fora, dentro de um carro e armados. Depois que saíram com dinheiro, os criminosos se espalharam. Com a prisão do Esquindu, passaram a mudar as residências, mudaram os telefones, mudaram os endereços, pois sabiam que já alguns identificados iam ser muito mais fáceis com as prisões. O chefe da quadrilha disse em depoimento à polícia que ficou com cerca de R$35 mil do dinheiro levado. Ele não quis entregar os comparsas, mas a polícia, após uma intensa investigação, conseguiu chegar até Marcos. Diante das câmeras, ele nega o crime, mas em depoimento confessou a participação e disse que ficou com cerca de R$12 mil. Os criminosos utilizaram fuzis e pistolas na ação. A polícia já sabe que eles participaram de outros roubos na capital paulista. A investigação continua para prender os outros 6 integrantes da quadrilha. Troca aqui um instante. Bota bem a imagem dele ali, por favor. A imagem deste homem que você está vendo, ele chama-se Antônio. Olha bem para ele. Ele está ali com a gravata na cabeça, um copo de bebida. Mas sou eu que pareço que estou embriagado, porque eu não acredito que a justiça brasileira seja capaz de fazer o que fez agora. Vê se é possível, vê Percy se tem cabimento, vê você se tem cabimento. Eu, você e Percival vamos chegar à conclusão, eu tenho certeza de que não tem cabimento. Esse homem que está aí é casado, tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, ok? A filhinha, né, uma de 4 anos, chama a avó, explica na linguagemzinha de uma criança, né, de 4 anos, o que papai está fazendo com ela. Muito bem. O tempo mostrará que o menino de 1 também tem passado, né? Tem passado sufoco na mão do pai. A mãe o que faz? A mãe da criança, vendo o pai abusar dos filhos, se separa e denuncia. Vêm os laudos, né, dos exames e os laudos comprovam que ele abusou das crianças. Ok? Tá aí? Pois bem, a justiça brasileira deixa agora que ele visite os filhos,
sem qualquer supervisão. Sem qualquer supervisão. Mais do que isso, a mãe tem que entregar, porque assim determinou a justiça, as 4 crianças para ele. A filhinha mais velha dele tem 11. Não consegue ouvir o nome do pai. E ele responde por toda a tragédia que praticou, obviamente, em liberdade. Eu pergunto, em sã consciência, ou eu, estou ficando exagerado, correto? Ou eu tenho que mudar de país? Porque não é possível que, se laudos comprovam que ele abusou das crianças, que a justiça deixe ele responder o processo em liberdade e mais, conceda o direito a ele de ficar com as crianças essas que ele violentou. Bota a imagem. Aí você vê. E se ele ri, ele tem razão de rir. Porque ele ri da desgraça que ele praticou, né, contra a própria família, ri agradecendo a justiça do nosso país. Conta aqui para mim. Tem cabimento? Ou eu estou ficando doido? Não tem nenhum cabimento. Olha, essa decisão nem pode ser chamada de justiça, porque é exatamente ao contrário do que significa a justiça. Esse homem é insaciável e irrecuperável, como bem sabemos pela psiquiatria forense. Portanto, quando a justiça o autoriza a ficar de novo com as crianças que ele violentou, está liberando ele para voltar a abusar dos próprios filhos. Põe no Cidade. Bem distante de brincadeiras que deveriam ser normais para esta idade, um crime. Alguém que deveria apenas amar teria feito uma inocente passar a morar na mais completa escuridão. Você olhar, você não acreditar que você está passando por isso. Eu estou aqui fazendo isso. A mãe me conta que a filha, na época, com 4 anos, teria sido vítima de abusos cometidos pelo próprio pai da criança, Antônio Carlos dos Santos, de 43 anos, e que a menina teria revelado que o irmão de 1 ano também teria sido vítima do pai. As descobertas começaram a acontecer num momento bastante delicado para toda a família. A mãe das crianças estava internada no 7º mês de gestação, era uma gravidez de risco. A mãe dela estava dentro de casa cuidando dos netos e foi exatamente a avó que começou a perceber num comportamento diferente, tanto da neta de 4 anos quanto do neto de 1 ano. Minha mãe me avisou, ligou e avisou o que estava acontecendo. Aí eu contei para ele, eu falei, olha, minha mãe ligou, sua mãe é uma louca, sua mãe é uma louca varrida, sua mãe tá colocando palavras na boca, sua mãe é louca, tá todo mundo louco, eu não vou discutir com você porque você tá grávida. A mulher, que tem medo e até vergonha, foi casada com o Antônio. A cerimônia aconteceu em 2003. O namoro tinha sido rápido, cerca de 6 meses apenas, e a união durou 4 anos. Juntos eles tiveram 4 filhos. A esposa era apaixonada pelo marido e acreditava que tinha em casa alguém que ela poderia confiar. Mas foi tudo bem diferente disso. Porque eu deixava meus filhos sozinhos com ele. E assim, você pode pensar do outro na rua, mas aquela pessoa que está ao seu lado, que dorme com você, vivia junto, eu confiava 100%. Logo em seguida veio a separação. A partir de então, foi como se toda a família estivesse vivendo em uma espécie de prisão da dor. As crianças e a mãe começaram a fazer tratamentos psicológicos, acompanhamentos, mas as mudanças começaram a ser inevitáveis, tanto na vida quanto também na mudança de cidade. Uma tentativa, pelo menos, de encontrar um novo caminho rumo a um futuro, pelo menos um pouco diferente. Eu não queria me separar. Eu me separei por causa de um abuso sexual. E
Então, assim, foi muito difícil. E ele pegava e jogava nas minhas costas que a minha mãe que queria ficar com a guarda da criança, começou assim, a inventar N situações. A mãe procurou a polícia. As duas crianças que teriam sido vítimas do pai passaram então a conviver com um difícil dia a dia de tratamentos psiquiátricos. Os laudos da menina comprovaram tudo o que até então a criança tinha apenas contado. Veja, o parecer indica que a capacidade de adaptação social e psicológica da menina pode sofrer danos maiores caso uma medida de proteção contra essas possíveis agressões não fosse tomada. Em um outro ponto do texto, fica claro o medo que a menina tem de ver o pai. Mesmo assim, a justiça autorizou as visitas do pai para os filhos, como mostram essas imagens. A mãe fez questão de registrar alguns desses encontros entre pai e 2 dos filhos, apenas os meninos. E durante essas visitas, que duram exatamente 4 horas, além da mãe, também tem uma outra pessoa de confiança da família da mãe que presencia, que acompanha esse encontro pai e dos meninos. E esses encontros, o que mais te chama a atenção? O afastamento, não tem nenhum afeto, não tem um carinho. Eu sinto eles constrangidos com a presença da pessoa. Não tem uma ligação pai e filho, não tem uma ligação eu conheço ele como meu pai. Ao todo, são 2 processos, um na área criminal e o outro na cível. Na primeira, o Ministério Público pede a condenação do pai, como mostram esses documentos. Antônio teria sido ouvido todas as vezes em que foi chamado ao fórum e negou as acusações. Nós tentamos falar com ele. Viemos então até o endereço do Antônio Carlos e vamos tentar falar com ele para saber o que ele tem a dizer sobre essas denúncias. O prédio já é esse aqui. Vamos lá para ver se o Antônio Carlos está em casa. Ele vai descer? Vai descer. Tá bom, obrigada. Bom, a primeira informação era de que o seu Antônio Carlos iria descer para atender a nossa equipe de reportagem, mas em seguida um funcionário aqui do condomínio veio nos avisar que o Antônio Carlos mudou de ideia e resolveu não nos atender. Antônio prefere o silêncio, mas é para a justiça que ele tem que responder sobre os abusos que teria cometido contra os filhos. Enquanto isso, a justiça autorizou que a partir deste mês o pai veja os 4 filhos sem restrições de visitas acompanhadas, como explica a advogada da mãe das crianças. Ele conseguiu a cada 15 dias pegar os 2 meninos com pernoite. Então, ele pode pegar no sábado e devolver no domingo, e as meninas ele retira na parte da manhã e devolve na parte da noite, sem elas serem assistidas, ou seja, elas ficam reféns na mão dele para ele fazer o que ele bem entender com elas. Eu não posso que a justiça largue essas crianças na mão dele. O criminal pediu 18 anos de condenação para ele, pediu condenação. A vara de família liberou uma visita. Como que se libera uma visita para um pai que está para ser preso? E espero eu que seja, sim, preso. Enquanto isso, os passos inocentes dos filhos buscam um caminho novo para a vida. E o medo do que vai acontecer com os meus filhos é o maior, porque você sabe, eu olho para eles hoje, eles estão bem. Mas e amanhã? O que a justiça vai fazer? O que a justiça vai fazer? E mais do que isso. Corta aqui para mim. Como é que pode uma justiça que não fala consigo mesmo? Como é que pode você ter uma justiça onde um lado diz, vamos pedir a condenação, 18 anos de cadeia. E o outro lado diz assim, esqueça os 18 anos de cadeia, moço. Vá visitar os seus filhos e depois os leve e faça o que você bem entender. Como é que nós podemos acreditar numa justiça que não faz justiça? E mais, uma justiça que não cuida das crianças. Porque se ali aparecem nos laudos
a confirmação da violência sexual, se ali do outro lado, uma outra porta diz, não, os laudos são verdadeiros e nós precisamos colocá-lo na cadeia. O benefício, e aí que eu vou chegar, da dúvida, eu perguntaria a quem autorizou. O benefício da dúvida é do pai agora denunciado ou o benefício da dúvida tem que ser para as crianças que necessitam ser cuidadas? Eu perguntaria para essa justiça o que ela faria com um moleque de 16 anos que mata. Ela então condenaria o de 16 que mata ou também o soltaria? Porque na verdade, e por que eu fiz a ligação das idades? É porque no momento uma sentença já está praticamente assinada. A sentença de que as crianças vão viver pela própria sorte. E a justiça aqui tem que ter o absoluto cuidado com as crianças. É a mesma que não abriu uma página da sala ao lado para ver laudos, ver depoimentos das próprias crianças e ver um pedido de condenação. São crianças. E a nossa justiça, infelizmente, virou as costas para essas 4 crianças. E isso, me perdoa, é um atentado a qualquer lógica, qualquer questão que envolva afeto, qualquer questão que envolva a responsabilidade do ato de cuidar de criança. É inacreditável. Esta é a foto do pai. Trouxeram para cá e colocaram. E eu mostro, porque está na reportagem gravada. E aí você vê o pai, que a justiça diz que pode visitar os 4 filhos, apesar dele já ter violentado 2 deles. É inacreditável. Mas cumpra-se, é o que diz o final do despacho. Bom, vamos lá. Nossa, para ser sério, vou dizer para você a verdade, eu cheguei a ficar tonto. Minha vontade era ser um pouco mais enérgico. Eu cheguei a ficar tonto, porque dá indignação, né? Não dá? Indignação total, até porque justiça, Marcelo, é distribuir o que é mais reto e mais justo. Ou seja, defender o mais fraco contra o mais forte. A criança, a lei já está dizendo, é vulnerável, ela tem que ser protegida. Então, aconteceu exatamente ao contrário. Exatamente. Me dá a imagem desse, bota lá, vamos, meu filho, que o negócio é sair. 16 anos, ele ia encontrar a namorada, de repente, ele foi abordado por 2 criminosos, olha aí um deles aí, que atiraram no rapaz sem levar nada. Põe no cidade. O homicídio foi por volta de 11 horas da manhã na rua Senador Milton Campos, bairro Vila Isa. O delegado de homicídios acompanhou o trabalho da perícia, ao lado de investigadores e policiais militares. Vários curiosos se aglomeraram para ver o que aconteceu. Alguns familiares foram até o local e reconheceram a vítima. A namorada estava inconsolável. Já a mãe desmaiou e precisou ser atendida pelos bombeiros. O indivíduo ia buscar a namorada na escola. Quando chegou nesse local, parece que tinha 2 indivíduos aguardando e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele. A vítima é Luiz Henrique César de Almeida, de 16 anos. Minutos depois do crime, a polícia conseguiu deter 2 suspeitos nas proximidades do bairro Vila Isa. Os suspeitos estavam nessa viatura. Um deles é adolescente. Com eles, a polícia militar apreendeu esse revólver, calibre 38, e munições. A vítima já tinha passagens pela polícia. O corpo
foi removido para o ML de Governador Valadares. Me dá a imagem da prisão. Vamos, meu filho. Abre, meu filho. Abre, aperta o botão, meu garoto. É um morto. Primo de Percival. O que você está vendo? O que você está vendo é a polícia atrás de um homem. Vai encostar, vai encostar. São dois homens parceiros de crime. Encosta aí. Olha aí, já foi. O homem que vai ser preso chama Arnóbio. Ele matou um parceiro dele de crime. Mão no volante, mão no volante. Carga. Mão no volante. Olha aí, Arnóbio. Arnóbio Astrogildo. Olha lá, ele botou o chapéu. Não mandou parar. Essa do policial foi ótima. Botou o chapéu. Vai, rapaz, tá preso. Entra aí. Arnóbio, você tá vendo ali, ó? É uma câmera. A gente tá filmando você e eu tentando abordar você, tá? Vamos. Meu amigo, o senhor não me tentou abordar. O senhor não, eu tava na Dutra, tranquilo. Quando eu vi a caminhonete... A informação é que esse homem, ele tinha uma briga com um parceiro dele de crime. E o que ele fez? Negócio de divisão de roubo de carga. E a partir daí, ele que já tem passagem pela polícia por um monte de confusão, sapecou o parceiro dele de crime. E aí os policiais foram... Vai vendo. Eu queria agradecer a Secretaria de Segurança Pública que mandou as imagens. Essa Secretaria de Segurança Pública gosta mesmo de Cidade Alerta, né? Manda tudo pra cá, não manda pra ninguém. Só aquele negócio lá de um tal de DHPP, tá, que também é mal dirigido. Resumo, é que toda hora pisa na bola, vai vendo. Olha lá. Tá preso, põe no Cidade. As imagens gravadas pela câmera de monitoramento do mercado ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Elas mostram o momento em que o comerciante estaciona o carro e em seguida é atingido por um tiro. A vítima corre, mas é alvejada por outro disparo e morre no local. O assassinato aconteceu no último dia 9, na região norte de São José. Segundo a polícia, o autor do homicídio é Arnóbio Aruz, de 58 anos, dono dessa lanchonete localizada no bairro Vila Maria, região central de São José. A prisão dele aconteceu próximo ao Jardim das Indústrias. O homem não obedece à ordem de parada e tenta fugir. O suspeito só é detido depois que os policiais atiram no pneu. De acordo com o delegado, a vítima, Fernando Rodrigo Martins, de 33 anos, dono desse mercado no bairro Altos de Vila Paiva, e o suspeito, Arnóbio Aruz, eram parceiros no crime e uma dívida entre eles teria motivado o assassinato. E esse não seria o único crime do suspeito, que já tem várias passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e porte de arma. Arnóbio já era procurado pela polícia desde março de 2014, quando a justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra ele. As investigações apontaram que ele fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga. Ele seria responsável por fazer a ponte entre os ladrões que roubavam a carga e os açougues que comercializavam a carne. Pois bem, essa moça chama-se Débora. Débora está no último ano da faculdade. Ela estuda ciências da computação. De repente ela passa mal na faculdade e vai para casa. No caminho, Débora desaparece. O corpo de Débora seria encontrado numa obra abandonada, pertinho da casa do pai da moça. Um sujeito vai ser preso, e quem me disse isso foi o nosso Afonso Mônaco. Eu nem sei se eu falei para você, se você conhece o Afonso Mônaco, mas o Afonso Mônaco é o mais antigo repórter hoje, né, depois de Percival, né, da investigação criminal mundial. E o nosso Afonso disse: Marcelão, o cara, se acredita, ele negou o crime,
Quando estava para lá do que para cá, veio o exame de DNA e deu certinho. Ele tinha realmente violentado a moça. Põe no Cidade. Fico muito revoltada contra tudo. Tem dia que eu me culpo. Será que eu falei em alguma coisa? Será que eu podia ter, sei lá, feito alguma coisa? O professor Geraldo Oliveira, pai de Débora, se lembra de como a filha adorava estudar. Em um dos trabalhos, ironicamente, ela escreveu sobre a criminalidade. Ela tem 2 redações que ela ganhou o primeiro lugar aqui no cursinho, e uma das redações, ela conta exatamente sobre a violência do Brasil, entendeu? E ela cai justamente nisso aí. Débora cursava o 2º semestre da Faculdade de Ciências de Informática. A colega de escola, que prefere não se identificar, revela a profissão que a jovem pretendia seguir. Débora era muito criativa. O sonho dela era fazer publicidade. Então ela era muito criativa. Ela falava umas coisas assim que ninguém pensava. Sonhos interrompidos na noite de 14 de agosto passado. Débora foi violentada e morta nesta obra abandonada, a 70 metros da casa do pai, que é separado da mãe dela. Mas o que aconteceu? Como Débora foi abordada e levada para dentro da obra sem nenhum vizinho ter visto nada? Como o criminoso invadiu o imóvel, cercado por muros altos? Depois de interrogar vários suspeitos, a polícia de Itajubá, no sul de Minas, prendeu um homem que teria confessado o crime. Mas a família não acredita que este mistério esteja resolvido. Naquele dia, Débora saiu aqui da faculdade por volta de 9 horas da noite, bem antes do final das aulas. Aparentemente, ela ia direto para a casa do pai dela, que fica a uns 2 quilômetros daqui, mas fez um caminho que não fazia normalmente. Esse trecho fica a poucos metros da obra abandonada. Uma ladeira com terrenos baldios dos 2 lados. Quem sobe não vê quem vem lá do outro sentido. Muito íngreme, então você está subindo, você só enxerga o outro lado na hora que você chegar no topo do morro. Segundo seu Geraldo, a filha deve ter subido a ladeira para encurtar o caminho. Ele lembra que no dia, Débora estava se sentindo mal. Ela estava com muita febre, estava resfriada, ela falou assim, pai, eu vou passar aí para dar uma descansada. Eu tenho todo o remédio lá, então talvez ela fosse tomar um medicamento, assistir um filme ali, até melhorar, e eu levaria ela de volta em casa, como já tinha acontecido antes. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem o tempo todo sozinha. Aqui, ela atravessa a rua a 100 metros do local do crime. O tempo passou. Débora não chegou nem na casa do pai e nem na casa da mãe, com quem morava. O desespero tomou conta da família. Foram 15 horas de terror, acho que está durando até hoje, né? Assim, de não saber onde que ela estava, o que poderia ter acontecido, e pensando em coisas, mas, olha, nem nos meus sonhos mais absurdos, nos meus pesadelos, eu imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer numa cidade desse tamanho. O corpo de Débora só foi encontrado no dia seguinte por volta de 5 horas da tarde. Estava no 2º piso da casa, ali em cima. Ela foi estuprada e estrangulada com um fio de telefone. Horas depois, a polícia prendeu um suspeito, um usuário de drogas que rondava essa área. Na bolsa dele, os policiais encontraram algumas peças íntimas femininas. Uma delas foi reconhecida pela irmã de Débora, mas era um engano. A polícia anunciou a prisão de um novo suspeito. O nome dele não foi citado. Os policiais informaram que se trata de um ex-presidiário e que confessou o crime. Ele teria cometido o crime durante uma saída temporária, o indulto de Dia dos Pais. 15 dias depois da morte de Débora, ele conseguiu a liberdade condicional, período em que cometeu 3 assaltos e 1 estupro. Preso, ele confessou esses crimes. Segundo a polícia, o exame de DNA foi conclusivo. A partir do momento que chegou o exame de DNA, deu a comparação que ele participou, nós efetivamos mais um pedido de prisão e
trouxemos ele para cá e ele confessou com riqueza de detalhes. O homem que confessou o crime é usuário de drogas. Ele disse em depoimento que entrou na obra para roubar material de construção. Teria pulado o muro pela manhã com a ajuda desse tronco de árvore. Por dentro, ele teria retirado o arame que mantinha o portão fechado. À noite, quando tinha planejado realizar o roubo, teria se deparado com Débora subindo a ladeira. Quando ela passa em frente à casa, ele agarra pelo pescoço e joga para dentro da casa. Fecha o portão. De início, ele afirma que queria apenas praticar o assalto. Ele diz para a gente que subiu com essa moça porque a rua estava ainda um pouco movimentada, falando para ela, ó, você vai ficar aqui, a rua está movimentada, eu vou sair. Para nós, o uso do crack fez ele voltar e ali ele resolveu praticar a violência sexual. Para a polícia, o caso está resolvido. Para a família de Débora, ainda existe muita coisa a ser explicada. Ele não levou um documento, ele não levou um dinheiro, levou a vida da minha filha e um sonho que ela tinha. O sujeito sai. Por isso que eu digo que tinha que acabar com todo esse negócio de saída, benefício. O sujeito sai numa saidinha de Dia dos Pais, faz um estupro, mata uma moça e faz 3 assaltos. Será que quando contabiliza isso tudo, a justiça não é capaz de entender que não é possível? E aí não é nem culpa do juiz. Vou explicar o que acontece. O juiz que tem que liberar recebe cada pilha desse tamanho, que é humanamente impossível um ser humano ler aquilo tudo, né? Pelo acúmulo de coisas. Só aqui 7 mil, 3 mil, 5 mil presos saem. Então é óbvio. Como não tem uma peneira que seja rigorosa para ver quem pode sair ou não, não é uma questão do justo pagar pelo pecador. É a questão da sociedade que é justa não pagar pelos pecadores que lá estão. Porque não tem ninguém na cadeia que entrou de graça. Ninguém. Nem os que estão trabalhando, que não é de graça, vão lá para receber. Então, resumo, se não conseguem fazer uma seleção correta daqueles que realmente podem sair e estão lá, estão presos, tem que acabar com isso. Porque toda hora é uma história assim. Toda hora. Então, moço, quem olha para esse homem, veja esse moço, me diga se esse olhar de espanto desse moço não é um olhar que dói no coração da gente. Olha, vou mostrar como esse moço, por que ele está espantado. Roda a imagem aí, faz favor. Roda a imagem, meu filho. Ele estava carregando, vai pesando, moço. Ele estava carregando mais de R$1,5 milhão de reais em barra de ouro. Quando perguntaram para ele, mas moço, de quem é esse ouro? Ele não tem a menor ideia. Mas como o senhor não tem ideia, de onde o senhor arrumou esse ouro? Nem sei. Aí perguntou para ele, para esse moço, mas moço, de onde o senhor pegou esse ouro? Estou esquecido. Aí, mas por que o senhor está carregando? Me disseram que eu ia ganhar R$500 para levar esse ouro aqui do Mato Grosso para o interior de São Paulo. Mas quem disse? Acredita que eu não lembro? Põe no Cidade. O foco da fiscalização dos agentes da Polícia Rodoviária Federal é combater o tráfico de drogas. O que chamou a atenção dos policiais é um ônibus que partiu de Araputanga, cidade próxima à fronteira com a Bolívia, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi o peso dessa mochila. Quando os agentes abriram a bolsa, perceberam que ela estava recheada de barras de ouro. João Massuiá, de 75 anos, assumiu a propriedade da bagagem e disse que recebeu a encomenda na rodoviária de Cuiabá e levaria até São José do Rio Preto. O idoso acabou preso em flagrante e todo o ouro apreendido, 27 barras, um total de aproximadamente 13,5 kg de ouro. As barras também estavam classificadas com uma numeração. O aposentado saiu de São José do Rio Preto no último dia 15 para buscar o ouro em Cuiabá. As passagens foram adquiridas com benefícios da lei do idoso. O que o idoso não imaginava era o valor dessa encomenda que ele levava para São José do Rio Preto, em São Paulo. R$1,5 milhão em barras de ouro. E ele receberia apenas R$500 por esse serviço.
Eu vim e aí o cara ligou para mim se eu queria levar. Aí eu peguei, ele me dá R$500 para mim levar ali. Nem não sabia quanto tinha, nem nada. A suspeita da PRF é que o idoso foi usado como mula para o transporte do ouro a pedido de uma organização criminosa. Ele deve responder por crime contra a ordem econômica. A Polícia Rodoviária Federal já apreendeu na mesma rodovia algumas pedras preciosas, mas essa quantidade de ouro é inédita. Não lembra. Só não lembra de nada, né? Isso é meio esquecido, né? Esse aqui. Ele tá lá. A irmã dele vê ele numa brigalhada danada com a esposa, que tá grávida de 7 meses, e ele ainda tá batendo no enteadozinho de 1 ano. O que que tem? A irmã dele liga pra delegacia, chega, plum, ele vai preso. Quer ver? Mostra ele aqui com os PM. Ele vai lá, ou a guarda municipal, enfim, aí, ó, vai lá com o PM e tal, vai preso e tal. Quando chega lá, o moço que fica no plantão disse para a esposa: minha senhora, a senhora me diz, por favor, o que que ele fez com a senhora? Fez nada, não. Mas minha senhora só está apanhando, eu não fomos lá, a senhora estava apanhando. Esse homem eu não quero denunciar meu marido, não. Mas minha senhora, se a senhora não denunciar, ele vai voltar a lhe bater. Vai bater também no seu filho. A senhora está grávida de 7 meses. Não vou mexer com isso não, moço. Deixa ele, tá bom. De vez em quando ele me bate, mas não quero não. O homem foi lá, o policial ficou tão injuriado, olhou e disse: peraí, deixa eu ver bem quem é esse cara. Você não foi preso por bater em mulher, né, meu amigo? A que ele tem na camisa, agora que eu vi. Olha lá, na camisa ele tem uma mulher, ó, toda meia nua. Não foi preso. Ele foi preso porque descobriram que ele é ladrão. Só por isso, porque a esposa que apanhava, disse: não, quero não, tem que denunciar, minha senhora, põe no cidade. Um lar dividido entre amor e ódio. De um lado, a fragilidade de uma grávida e a inocência de uma criança. Do outro, um homem perverso e sem escrúpulos, como a própria irmã o descreve. Ela teve coragem e denunciou o irmão. É meu irmão, entendeu? Mas como que eu vou deixar? Fala pra mim. Não posso. Nessa foto dá pra ver como ficou o rostinho da criança, cheio de hematomas e com os olhos inchados, resultado de várias agressões. Que eu já vi, ele morde, ele coloca a criança pra parede, entendeu? Como se fosse bandido. O soco no olho dele, que tá roxo aqui, eu não vi. A mulher conta que foi ela quem salvou a criança de 1 ano e 7 meses da fúria do irmão. Quando eu cheguei, eu ouvi um soco. Eu corri, fui lá ver. Tirei a criança do braço dele e catei pra levar junto comigo onde eu tava. Aí ele pegou e falou: se você trazer essa desgraça aqui, eu vou matar ele. Depois que a irmã do suspeito denunciou ele para a polícia, a população da região onde a família mora se revoltou. Os moradores queriam fazer justiça com as próprias mãos, mas o homem conseguiu fugir. Rui Ciro Ferreira Santos, de 23 anos, não conseguiu ir longe e foi preso. De acordo com os policiais, o homem não demonstrava arrependimento nenhum. As pessoas que atenderam essa ocorrência acreditam que ele possa voltar a cometer as agressões. Além da criança, a mulher também era agredida e o casal vivia brigando. Os dois brigam constantemente, daquele jeito só. Ela apanha de vez em quando, mas a criança entendeu? Ele não pode fazer xixi. Você vai ver no comandante Hamilton, você não vê a lente, é isso aí, na outra lente. Uma perseguição nesse momento num assalto, e uma moça casada por 14 anos, de repente, corta pra mim, de repente Patrícia se cansa das agressões e pede a separação. João, o marido, não aceita e passa a persegui-la. Patrícia dá queixa, se arrepende e retira a denúncia. Pouco depois, Patrícia desaparece. Mães, Patrícia desaparece, quem desaparece também? O ex-marido. O que a família acredita? Que ele pode ter sequestrado a esposa. Põe a imagem,
Põe a imagem e essa é a moça que teria, segundo a família, sido sequestrada pelo ex-marido. Se você viu essa moça, se você conhece essa moça, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Põe no Cidade. Já são 30 dias de angústia para a família de Patrícia Pereira da Silva, de 31 anos. É uma angústia muito grande, porque a gente não tem notícia alguma dela esses 30 dias. E, ao mesmo tempo, a gente sempre com a esperança de que ela está viva e que cedo ou tarde ela vai voltar. Patrícia foi vista pela última vez no bairro onde mora, em Garanhuns. Mas, de acordo com testemunhas e com as imagens de câmeras de segurança, ela teria feito um percurso diferente do que fazia todos os dias. Descia a minha rua, dobrava, passava na frente do supermercado, passava na frente do colégio e pegava o ônibus do lado esquerdo, só que nesse dia ela dobrou à direita. O principal investigado pelo desaparecimento é o ex-marido de Patrícia, José Cláudio Marques de Siqueira. Eles foram casados por 14 anos. Há 9 meses estavam separados e Cláudio vivia perseguindo a ex-mulher. Apesar do histórico de violência doméstica, Patrícia tinha medo de denunciar o ex-marido à polícia. Em janeiro deste ano, após sofrer várias ameaças, ela registrou um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia da Mulher de Garanhuns. Ele foi preso, na época, em flagrante. Em maio, a Justiça concedeu uma medida protetiva para ela, mas que foi derrubada após ela desistir do processo. Dias depois, ela desapareceu. De acordo com a delegada que investiga o caso, 20 pessoas já foram ouvidas. O ex-marido ainda não foi intimado porque ele trabalha como carreteiro e ainda não foi encontrado para prestar depoimento. Nós temos uma linha de investigação que nos aponta que ele pode estar em poder de Patrícia. Inclusive, já intimamos vários familiares dele, mas ele ainda não se apresentou. Inclusive, tem notícias de que ele está fora da cidade. A família tem esperança de que Patrícia esteja viva. 30 dias sem ter notícia, sem ninguém ver, sem ouvir, sem uma ligação, tá todos desesperados. Tanto é que nós estamos aqui, né, saímos de Garanhuns, para pedir que, por favor, que ela volte, que ela dê notícias, faça uma ligação, procure alguém, e se alguém vê, que ligue, não precisa se identificar, mas que dê notícia pra gente. Você vai vendo esse que vai caminhando calmamente ali. É um homem que trabalha num albergue e não tem dinheiro. Repara, começa uma discussão, ele está usando um passe de um senhor, amigo dele idoso. A funcionária está discutindo com ele. Vai chegar um segurança do metrô. Começa a briga. Repara, você vai vendo o moço do albergue, o segurança ataca o homem. Exatamente. Outro segurança vai chegando e vão espancando o rapaz. As pessoas ficam indignadas. Bom, esse metrô também eu vou te contar, só serve para isso. Você vai acompanhando, põe no Cidade. 4h30 da tarde, estação Belém do metrô, zona leste de São Paulo. 2 homens caminham em direção às catracas. Veja, o de camisa branca usa o bilhete dele para o rapaz que está de verde. O rapaz passa a catraca. Logo, uma agente do metrô percebe o que aconteceu e vai até lá. O jovem de verde usou um bilhete de idoso, do senhor que estava com ele. E isto é proibido. A agente pede que o usuário retorne e use o bilhete normal, mas o rapaz teria recusado. Um segurança é chamado e se aproxima. Tem início uma discussão. Em segundos vira briga. Eles trocam socos. Neste momento, o rapaz teria quebrado o nariz do segurança. Outro funcionário chega. Juntos, eles tentam conter o jovem para registrar a ocorrência de agressão. Só que muitos usuários chegam e começam a se manifestar. Pedem para que os seguranças soltem o rapaz, o que acaba acontecendo. O jovem passa a catraca e se dirige para a saída. Minutos depois, uma nova confusão. Os seguranças vão atrás do rapaz, porque dizem que o colega está ferido e é preciso ir para a delegacia. O rapaz pula a catraca, entra na estação de novo e mais uma briga acontece. Desta vez, são vários seguranças atrás do jovem. Estas
são imagens das câmeras do metrô e param por aqui. Só que pessoas que passavam pelo local gravaram a cena que se seguiu. Bruno Pereira de Souza apanha de 3 seguranças com cacetete. São golpes na cabeça, principalmente. Bruno vai para o chão e é imobilizado. Os seguranças colocam algemas nele. Muitas pessoas gritam, param para ver a agressão. Bruno é algemado. Pouco depois, ele levanta com a ajuda dos seguranças. É possível ver que há sangue no rosto do rapaz, que parece desorientado. Ele foi internado no hospital. Ele está com um ponto daqui até aqui na cabeça, está sentindo muita dor de cabeça, está com hematoma de enforcamento, está com as mãos machucadas, está deitado só de um lado por causa das costas. Tá horrível. A esposa e a irmã de Bruno se emocionaram ao ver as imagens. Elas disseram que ele trabalha num albergue no bairro do Belém e não tinha dinheiro para pegar o metrô para ir embora para casa, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Olha, moço, eu tô com 2,60 no bilhete, eu só tô querendo ir embora, tal. Tentou conversar, até então meu irmão também não soube explicar direito, porque ele estava muito desorientado por causa da medicação. O bilhete usado por Bruno é deste senhor de 63 anos que não paga para usar o metrô. Ele almoça no albergue onde o rapaz trabalha. Seu Ricardo diz que emprestou o passe porque Bruno pediu. Ele pediu para passar que ele estava sem dinheiro. A polícia registrou o caso como lesão corporal. No boletim de ocorrência, seguranças constam como vítimas e Bruno como autor. Com as imagens das câmeras do metrô e as cenas gravadas por usuários, a polícia decidiu instaurar um inquérito e fazer um complemento no boletim de ocorrência. Agora, seguranças e o rapaz, Bruno, passam a ser autores e vítimas da agressão. É a investigação que vai apontar quem será indiciado. O metrô informou que os seguranças envolvidos foram afastados enquanto a agressão está sendo apurada e que um dos funcionários foi internado também, vítima de lesão corporal. A família de Bruno decidiu procurar a justiça. E com toda a razão. E eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento. O capitão tem mais informação, porque pelo momento que nós estávamos, logo assim que eu cheguei, a informação é de que o rapaz teria sido solto, vai, né, nesse momento, né, responder a um processo. Na verdade, ele vai ser vítima num processo e autor no outro, não é? Ele vai ser vítima por ter apanhado e também vai ser réu por ter dado um soco no segurança que quebrou o nariz. Mas a nossa Capitão Nascimento tem mais informações. Capitão. Marcelo, continua assim, esse rapaz foi solto, ele por enquanto é investigado, seguranças estão afastados do trabalho e ainda não tem data para voltar. O metrô também procura outras câmeras de segurança para entender realmente o que aconteceu ali no local. Algumas testemunhas já foram ouvidas também, Marcelo. E me dá a imagem do tiroteio, vamos, meu Deus! O corpo tá comigo! Eu vou tirar e sai daí! Eu quase infartei! Mas quase que eu empatei. A polícia põe atrás, me corta no comandante Hamilton. Me corta no comandante Hamilton. Aqui também o carro da rota. 2 carros da rota. Nesse momento, eu vi uns policiais correndo. Comandante. Nós estamos acompanhando a informação que nós temos, Marcelo. Aqui estão procurando por 2 homens, tem várias viaturas, além da Polícia Militar, tem viaturas também da Polícia Civil, ou seja, ação conjunta das 2 polícias, região oeste de São Paulo, Marcelo. Você vai vendo, estão procurando 2 criminosos. Me dá a imagem do tiroteio. Você vai acompanhando. É o som da segurança no Brasil. Somos nós o alvo, porque os políticos também não é no governo, todos usam com carro blindado às nossas custas. O tiroteio que você está escutando e vendo com imagens exclusivas, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. É um tiroteio na favela da Rocinha, a maior da América do Sul. Põe no cidade.
O dia apenas começava quando traficantes da Rocinha abriram fogo contra a polícia. Os militares entraram na comunidade para combater o tráfico de drogas e foram recebidos com artilharia pesada. Moradores registraram em vídeo o barulho assustador dos tiros. Era possível ouvir rajadas de metralhadora. Os momentos de tensão também foram relatados pelas redes sociais. Muitos ficaram com medo de sair de casa. Outros afirmaram que o intenso tiroteio era uma verdadeira cena de guerra na Rocinha. Até granadas de fabricação caseira foram lançadas na direção de PMs e cães que participavam da operação. Uma fumaceira só, a gente ficou meio surdo porque o deslocamento de área é um pouco grande, né? Por muito pouco, não houve feridos. Nessa aqui eles fizeram até com garfo. Aí fica essas pontes de garfo aqui que quando deflaga o artefato, né? Vira tipo mais lança, né? E se pegar, machuca bem. É capaz de matar. É. Do helicóptero, a polícia monitorava a movimentação da quadrilha. Em terra, novas estratégias eram montadas para capturar o bando que se escondia na mata. Enquanto as equipes tentavam localizar suspeitos, traficantes colocaram fogo em barricadas para dificultar o avanço da polícia. Uma casa também foi incendiada. A comunidade ficou coberta por uma cortina de fumaça. A todo momento, os traficantes soltavam fogos de artifício. O intenso tiroteio aqui na Rocinha terminou com um morador atingido por bala perdida. A vítima é um adolescente de apenas 13 anos que, por questões de segurança, não foi à escola para não correr o risco de ficar no meio do fogo cruzado. O menor estava dentro de casa, sentado no sofá, quando foi baleado na cabeça. O estudante Wesley Barbosa de Oliveira chegou a pedir à mãe para sair da janela, com medo que ela fosse atingida. Os tiros ficaram muito próximos, eu fui fechar a janela e meu filho falou, sai da janela, mãe. Nisso que ele falou, sai da janela, eu saí, aí ele começou a gritar, foi atingido, eu pensei, não, é o momento que ele estava brincando. Mas aí quando ele levantou, eu vi que ele tinha sido acertado na face e que tinha passado pela janela. Wesley está internado no Hospital Miguel Couto, fora de perigo. Os pais estão revoltados. Não existe isso, cara. Pô, uma criança tomar um tiro dentro de casa. Aí a gente não pode fazer mais nada na comunidade onde a gente mora, que a gente está ao risco de tomar um tiro. Tem uma operação dessa, o tiro, a esmo não sabe de onde veio o tiro. Meu filho vai, toma tiro de um lado do outro. E aí, como é que fica? Em meio ao clima de tensão, a polícia apresentou o saldo da operação. Foram apreendidos rojões, granadas de fabricação caseira, munição, rádios de comunicação e uma réplica de fuzil. Este motorista de transporte escolar respirava aliviado. Mesmo debaixo de uma chuva de tiros, ele conseguiu entregar 14 crianças em casa sem nenhum arranhão. Difícil você trabalhar e de você circular. Mas a responsabilidade, né, é grande, tem que entregar os filhos dos outros. Graças a Deus consegui cumprir minha tarefa. No chão, o resultado de uma guerra. Na Viela Estreita, centenas de cápsulas de fuzil. Ô louco, meu. Pesado, garoto, hein? Pesado, pô. Eu tô mais pesado que o choque. Foi o que sobrou da troca de tiros na Rocinha, a maior comunidade do Rio. Ao fundo, uma parede crivada de bala. Difícil acreditar que alguém vai voltar a ter tranquilidade diante deste cenário. Pior ainda para quem ouviu de perto o barulho do confronto. A operação era para combater o tráfico. No Morro Pacificado, não havia local seguro diante da intensa troca de tiros. Aqui em cima, neguinho. A dúvida agora é de onde partiu o tiro que atingiu o garoto. A investigação já começou, mas enfrenta a resistência dos próprios moradores. Eles estão revoltados com a atuação da polícia. Um dia depois do intenso tiroteio, o clima aqui é de muita tensão e medo. A polícia voltou a subir o morro para garantir a segurança dos peritos. São 5 viaturas da Core que estão nesse momento no principal acesso à comunidade. Eles estão acompanhando o trabalho da perícia que vai até o local onde o garoto foi baleado. Policiais avançam aqui pelas ruas da comunidade. O clima ainda é de muita tensão
Na Rocinha, há pouco, fogos de artifício foram ouvidos, policial já com a arma apontada para o alto. Momento de muita tensão. Nessa hora que a polícia chega na comunidade, ainda não se sabe qual vai ser a reação dos bandidos. Esse aqui é o principal acesso à rua que concentra grande parte do comércio na Rocinha. Quem vive aqui tem medo de gravar entrevista. Esse bilhete foi entregue à nossa equipe. Na parte alta da Rocinha, moradores estão sem água há 13 dias. A prova que a violência não é o único problema por aqui. Faltam também os serviços básicos. Sobra apenas o medo diante de tanta insegurança. É mesmo, vou te contar. Eu estava vendo ali, estava falando para Percival. Eu já fiquei no meio de um monte de tiroteio. Já fiquei, só dos que eu me lembro aqui, lá perto da Rocinha, no Rio de Janeiro, já fiquei na Rocinha, fiquei no Borel, fiquei na Mangueira, fiquei no Salgueiro, fiquei no Morro do Encontro. Eu posso fazer uma relação aqui grande, lá. E eu vou dizer uma coisa. A única certeza que você tem é de que não vai sair vivo. De que não vai sair vivo. É que a Globo não me empresta, porque se ela me emprestasse, eu ia mostrar um tiroteio que eu fiz às 5 no policial e no cinegrafista e no ajudante estavam comigo. Esse foi no morro que é conhecido lá no Rio de Janeiro. Quando você vê o carnaval, lá no Rio, tem um sambódromo. No final tem aquela Praça da Apoteose. De quem está de frente para a Praça da Apoteose, à direita tem um morro, chama Morro da Mineira. Fica em cima do cemitério do Catumbê. Eu vou contar uma história, eu puxei os meninos, pô, não é que o traficante, que eram 2 traficantes, um entrou numa manilha gigante e correu, o outro veio na nossa direção, e o couro comendo. E os tiros de AR-15 batendo. Eu disse, meu Deus do céu, lá fui. Quando o cara entra, a sorte é que eu estava com um policial do Rio chamado Vitor, que hoje já deve estar aposentado. Resumo, eu era moleque, ele atirou, o tiro bateu na cabeça do cara aqui. E o cara caiu uma distância assim, pequena da gente. Pois o cara sobreviveu 3 dias. Se é na gente, morre na hora. Vaso ruim não quebra. E o cara tava com a pistola 45 do exército, que tinha sido roubado.